Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro no Ideias. Sou Alessandra Galvão e atuo na Gerência Técnica de Desenvolvimento Físico-Esportivo do SESC em São Paulo. O Ideias é um espaço para reflexão e troca de experiências sobre variados assuntos, com a participação de articuladores sociais, pesquisadores e do público. E acontece sempre às 16 horas aqui neste canal. Participam deste encontro Danilo Santos de Miranda, gestor cultural com formação em Filosofia e Ciências Sociais e estudos em Gestão Empresarial. É o diretor do SESC no estado de São Paulo e ele fará nossa fala de abertura. Como convidados, temos Marcelo Machado, cineasta e diretor do documentário Ócio, Lazer e Tempo Livre, e também de outros documentários de longa-metragem no cinema. Ricardo Vinha, pós-doutor em Estudos do Lazer, professor titular da Universidade de São Paulo e líder do Grupo Interdisciplinar em Estudos do Lazer, GIEL-USP. Foi presidente da Comissão Científica do Congresso Mundial de Lazer em 2018. E para mediar este bate-papo, contamos com a Simone Recchia, pós-doutora em Educação, Estudos do Lazer e Planejamento Urbano, professora titular da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Lazer, Espaço e Cidade. Agradecemos a Ana e o Andrei, intérpretes de Libras, que estarão conosco o tempo todo. O encontro de hoje abordará o documentário Ócio, Lazer e Tempo Livre, lançado em março deste ano e fruto da 15ª edição do Congresso Mundial de Lazer em 2018, que teve como tema o lazer sem restrições, abordando as barreiras ainda existentes que impedem o acesso de todas as pessoas ao lazer, uma discussão fundamental para este momento, em que as desigualdades encontram-se ainda mais presentes neste momento de isolamento social que passamos. O congresso foi organizado pelo SESC, pela WLO, World Leisure Organization, e com apoio da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E na segunda, dia 22, teremos o segundo encontro, fruto também da produção deste documentário, com o tema Lazer e Sociedade, Cenários e Perspectivas, com foco na história do ócio e do lazer, na carência de políticas públicas efetivas e no reconhecimento dos projetos sociais e comunitários no que diz respeito ao enfrentamento das barreiras sociais, econômicas, culturais e simbólicas. Como convidados do próximo encontro, temos Abel Santos Maia, educadora e cogestora da Rede de Bibliotecas Comunitárias Litera Sampa, e Fernando Mascarenhas, professor da Universidade de Brasília. A professora Simone também seguirá como nossa mediadora. O documentário Ócio, Lazer e Tempo Livre encontra-se disponível em sesctv.org.br. E agora, convido a todos e a todas a assistir ao teaser do documentário. Most of us, male, female, rich, poor, take time off. And we all do different things with that time. Well, you know what? Somebody's leisure is somebody else's work. If I decide that that's my leisure, it means somebody else is making my bed, somebody else is cooking my meal, somebody else is giving my massage. My leisure is totally dependent on the labor of other people. O lazer é um direito previsto inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No período pós-Segunda Guerra Mundial, as nações convergiram no fato de que o lazer é um direito, e o lazer está previsto na nossa Constituição brasileira, a Constituição de 1988, ou seja, ele é garantido por lei. Mas o povo brasileiro não se vê no direito a ter lazer, porque ele não compreende o lazer como um direito social.
Ele não compreende o lazer como uma possibilidade de oportunizar esse desenvolvimento, entendido como um dever do Estado. A forma hoje tendencial e predominante de oferta do lazer é na forma mercadoria. É cada vez mais difícil, né, que o brasileiro, que a brasileira acessem um lazer sem ter que botar a mão no bolso. En ciudades tan grandes como Sao Paulo, estamos solos, abandonados. Tan grave es eso, que hay países como en Inglaterra, donde este año se acaba de establecer el Ministerio de la Soledad. Entonces hay que cambiar, hay que reencontrarnos con la comunidad. E para dar as boas-vindas, convido o professor Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC em São Paulo. Muito obrigado, Alessandra. Boa tarde a todos, a todas. Prazer enorme estar aqui, cercado de gente tão especial, né? O caro Marcelo, diretor do filme, a professora Simone, que vai moderar esse debate, meu caro Vinha, já velho conhecido e um batalhador nessa área do lazer na universidade, na USP de São Paulo. Prazer muito grande estar no meio de vocês para falar um pouco dessa nossa apresentação hoje sobre o filme e sobre a questão do lazer, do ócio, numa instituição como a nossa e na importância disso para a vida das pessoas de modo geral. Primeiro, um pouco de história, não é? O SESC é uma instituição criada nos anos 40 do século passado e que tem como perspectiva, e já tinha, e sempre teve, essa ideia de levar para as pessoas, especialmente para os trabalhadores da área de comércio, de serviços, o bem-estar social, o bem-estar cultural, o bem-estar no sentido mais amplo, né? O famoso social welfare, né? Aquilo que, de alguma forma, é indispensável para o ser humano ter uma vida feliz. Palavra estranha pode ser, né, para algumas pessoas, mas a busca de um bem-estar significa uma busca de uma vida equilibrada, ponderada, resolvida em todos os aspectos do ser humano, todos os aspectos da vida, né? No que diz respeito à sua saúde, no que diz respeito ao seu conhecimento, à sua educação, ao seu lazer, sua atividade física, a sua alimentação. E é curioso, porque na época, quando se criou, nos anos 40, se falava até de transportes, de alimentação, sim, de educação, falava de vestuário, falava de assistência jurídica, falava de tudo que envolve o ser humano. Esse pacote, né? Essa série de coisas que compõem, de alguma forma, um programa de política pública bem equilibrado, né? Mas era uma coisa direcionada para os trabalhadores e voltada para esse objetivo com recursos, dinheiro proveniente da contribuição das empresas. E isso é o esquema que existe até hoje, apesar de sempre ter um embate entre aqueles que acham que isso não deveria constar das preocupações da empresa, mas é alguma coisa que eu diria uma espécie de responsabilidade social da empresa para todas, porque é obrigatório por lei a contribuição, seja para o SESC, assim como no caso da indústria, para o SESI, assim como na época inventaram também, na mesma ocasião, nesse mesmo pacote, duas instituições voltadas para a formação profissional, que é o SENAI e o SENAC. Essas quatro entidades, SESC, SESI, SENAI e SENAC,
duas para a indústria, duas para o comércio, foram criadas nos anos de 40, no início dos anos 40, até o ano de 46, quando foi inaugurado, foi criado o SESC, com esse objetivo exatamente de proporcionar aos trabalhadores um esquema de permanente busca desse bem-estar. E isso, durante esses 70 e tantos anos, significou sempre um avanço, uma melhoria, um crescimento, e tem praticamente uma estrutura muito bem articulada no país inteiro e proporciona esse tipo de ação em todo o país. Muito bem. Quando começou, do ponto de vista da sua intenção mais profunda, tinha essa perspectiva provedora nos anos 40, né, de proporcionar aos trabalhadores aquilo que lhes faltava, não é? Então, a ideia da alimentação, a ideia da assistência, a ideia de uma perspectiva de proteger o trabalhador de cima para baixo era algo muito forte naquele momento, né? No início dessas entidades todas, do SESC em particular. No decorrer da sua história, nesses 70 e tantos anos, isso foi evoluindo, foi se transformando, foi digamos, aperfeiçoando essa busca desse bem-estar social, essa qualidade de vida, né, que nós chamamos hoje de qualidade de vida. E aí, num primeiro momento, se procurou muita ação no campo da atividade física, do esporte, no início dos anos 50, depois foi evoluindo, foi se descobrindo a importância de ter também a ideia do tempo livre como algo importante para o trabalhador, né? Trabalho é importante, preparo para o trabalho é importante, mas é bom se preocupar um pouco também com aquilo que, de alguma forma, tem importância para o trabalhador, que é o seu tempo fora do trabalho. O seu tempo fora do trabalho. E, nesse sentido, as grandes empresas, os grandes grupos empresariais começaram a criar condições, clubes de atendimento aos trabalhadores, grêmios, colônias de férias. E é uma ideia que vem já naquela época, o SESC, inclusive, está presente já desde os anos 40, antes disso até, a criação da sua primeira colônia de férias, que é a primeira colônia de férias que foi implantada no país. Foi a colônia de férias de Bertioga, que está lá até hoje. Portanto, esse pioneirismo da instituição SESC sempre esteve presente. E pensando exatamente nisso, aquilo que já está fora do trabalho, né? Chamado tempo livre. Então, um conceito muito claro e muito importante a gente considerar. No decorrer desse processo, a ideia do lazer, especialmente no final dos anos 50, início dos anos 60, começou a ganhar uma dimensão muito forte. O que é o lazer? É exatamente a ocupação desse tempo fora do tempo do trabalho, né? Um tempo livre em muitos sentidos, não apenas livre de que você estava disponível, mas livre no sentido de que você podia escolher o que você assim desejasse fazer, aquilo que é livre no sentido de não ter aquelas obrigações atinentes ao trabalho, ao estudo, às obrigações qualquer que seja, até mesmo domésticas, você estava absolutamente livre, coisa que, claro, é possível para muitos, embora não seja possível para todos. Muito bem. Essa ideia do lazer começa a ganhar uma força extraordinária do ponto de vista até conceitual. Vamos estudar isso, vamos aprofundar esse estudo. E aí, grandes especialistas foram chamados já pelo SESC em caráter de pioneirismo. Foi a primeira instituição que introduziu no Brasil esse conceito e essa discussão, né? Nos anos 60, a figura de Geoffroy de Mazetier, um grande especialista nesse assunto, nessa temática francês, veio ao Brasil e prestou uma espécie de consultoria ao SESC de São Paulo para que pudesse, de alguma forma, desenvolver ideias, propostas e discussões e preparos do nosso pessoal. E muitos daqui foram também estudar
em outros países, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja em outras partes, sobre essa questão do tempo livre e do lazer. O lazer enquanto, digamos assim, uma ação permanente, indispensável, fundamental para o próprio desempenho, para o próprio desenvolvimento do trabalho e da melhoria das condições de trabalho. Então, a ideia do lazer vinculado ao trabalho como algo indissociável, como um direito do trabalhador sendo colocado de maneira cada vez mais clara. Então, isso tudo o SESC já desde esse momento estava muito vinculado a essa ideia, aprofundando essa temática, buscando se aperfeiçoar, enviando especialistas para o exterior e trazendo especialistas do exterior, mandando seus técnicos se estudarem, formarem, enfim, condições para poder desenvolver isso. E aí vieram o quê? Ações efetivas. Não basta você fazer, tem que pensar, tem que refletir, tem que discutir, tem que aprofundar, tem que debater essas questões. Publicações, muitas publicações do próprio Geoffroy de Mazdier e outros. Criou-se um centro de estudos do lazer, o C-Lazer, que foi administrado e desenvolvido por especialistas, um deles, Luiz Otávio de Lima Camargo, que está até hoje ainda refletindo sobre essa questão, colega nosso aqui no SESC, que desenvolveu e dirigiu esse centro de estudos do lazer durante um bom tempo e foi vital nesse trabalho. E até que, no final, já depois que o SESC tinha consolidado essa posição de instituição que propunha, discutia e aprofundava essa temática, fizemos no Brasil, o primeiro Congresso Internacional do Lazer, que foi um congresso dirigido com essa intenção, já no final dos anos 90, foi o 5º Congresso Internacional do Lazer, né, realizado no SESC da Vila Mariana, cujo consultor e coordenador científico na época foi o professor Milton Santos, um grande especialista, um dos maiores geógrafos que esse país já teve até hoje, professor da universidade também, de São Paulo, que nos ajudou exatamente a refletir e trouxemos figuras, na época, muito importantes nessa discussão sobre o lazer. Um deles, pela primeira vez, fazendo uma palestra magna, importante, no último dia do Congresso, o famoso especialista italiano Domenico De Masi. Foi a primeira vez que ele veio ao Brasil para um debate sobre a questão do lazer dentro desse conceito da criatividade, do lazer como um elemento vital para o equilíbrio do ser humano nas suas diversas atividades. Então, aquilo foi algo absolutamente central e foi um congresso muito bem sucedido. Fizemos os anais desse congresso, até hoje devemos ter essa publicação, os anais do 5º Congresso Mundial do Lazer, organizado na época ainda pelo que era antes da organização que hoje temos da WLO, não é? World Leisure Organization, que era a WORA, que é a World Leisure Recreation Association, que era a antiga denominação que depois se transformou na organização que 20 anos depois, agora em 2018, fizemos o 2º congresso no Brasil, já o 15º, não é? Creio que foi o 15º que nós realizamos aqui, que foi o último congresso, né? Porque depois de 2018, que fizemos o congresso, ainda não teve o outro, que seria na China, nesse ano. O Vinha poderá esclarecer melhor, com mais detalhes, a questão do congresso, que seria agora, no mês de outubro, eu creio, né? Ou por aí, não sei. Mas, de qualquer forma, é importante dizer do vínculo da instituição com relação a essa temática. Bom, e nesta temática, no âmbito do congresso que nós fizemos agora, 2 anos atrás, em 2018, nós então fizemos esse filme,
esse apanhado, esse documentário dirigido brilhantemente pelo Marcelo Machado, que está aí conosco, que vai participar naturalmente desse debate, falando do ócio, lazer e tempo livre, que nesse novo momento, né? Esse novo momento que é, não ainda nesse momento pandêmico, mas no momento anterior a isso, né? Quando nós estávamos discutindo as desigualdades no mundo, as grandes questões que devem ser consideradas no mundo contemporâneo para poder ampliar as reflexões em torno dessa temática toda, né? E aí tivemos a participação de várias pessoas que estavam presentes no nosso congresso, né, há 2 anos atrás, não é? Como a professora Abena Bússia, que era embaixadora de Gana no Brasil, o Alberto Acosta, que é o equatoriano, economista, e muitos outros que serão, professor Mafezoli, né, da Universidade de Sorbonne, e o próprio Vinha, que participou, a nossa apresentadora e a moderadora desse debate, a professora Simone Hecker também. Enfim, todos participaram desse filme. Estamos todos, portanto, integrados. Mas eu queria situar esse filme nessa história da instituição, na evolução da instituição. E dizer para vocês da importância efetiva dessa temática. E eu diria que agora sim, especialmente nesse atual momento, né, que vivemos uma nova situação que não prevíamos, claro, no Congresso viver essa realidade em que o mundo transversalmente, de maneira ampla, em todos os setores, repensa tudo, né, em função dessa pandemia, uma pandemia que é absolutamente abrangente e transversal. Ela não escolhe assunto, não escolhe campo de atuação, ela atua em todos os campos, né? Ela é uma questão de saúde, é uma questão sanitária, obviamente, mas ela é também uma questão cultural, uma questão social, uma questão das relações de trabalho, uma questão do novo comportamento, é uma questão ligada a tudo que diz respeito ao ser humano hoje em dia. Portanto, é alguma coisa que afeta, né, profundamente as nossas vidas. E toda essa tecnologia que nós estamos agora utilizando de maneira exacerbada, fortíssima, que tende a crescer cada vez mais, traz novidades também nesse campo. Então, a gente tem aí umas novas formas e novas modalidades, não só de lazer, mas até de trabalho. Nós temos novas modalidades, tudo em função da provocação que essa situação nova, que já vinha vindo, já vinha modernizando, já vinha avançando, nós já vínhamos enfrentando dificuldades com relação à nossa economia no país, mas, de qualquer forma, a tecnologia estava trazendo novidades cada vez mais amplas, mas agora temos aí não apenas do ponto de vista puramente tecnológico, novidades profundas, e temos novidades profundas que afetam não por causa da tecnologia, mas por causa do mundo contemporâneo, também nas relações de trabalho, na precarização do trabalho, no avanço do neoliberalismo que está aí cada vez mais precarizando o trabalho, muitas vezes disfarçado em termos de empreendedorismo, né? Muitas vezes essa história de empreendedorismo é uma disfarce meio que colocado pelo neoliberalismo como uma saída efetiva, mas no fundo, em grande parte, está lá a precarização, né? À medida que você vê, sei lá, entregadores de refeições por delivery são empreendedores que estão buscando seu caminho e tal. Estão vivendo uma realidade na prática muito especial, porque depende do seu trabalho, como de qualquer outro trabalho para poder sobreviver, e, no entanto, não é empreendedorismo, é a única forma que muitas vezes se tem de poder ter o seu ganha-pão, a sua subsistência, né? Então, confundem às vezes a questão do empreendedorismo com a questão da precarização. Mas isso é uma outra discussão que talvez seja objeto de considerações dos nossos especialistas aí que vão discutir essa questão de maneira mais profunda. Enfim, temos hoje uma realidade nova,
Esse filme nos ajuda, o vídeo feito, enfim, esse documentário nos ajuda a refletir sobre essas questões todas. Ele é contemporâneo, né? Foi feito agora, 2 anos atrás, e não previa o que nós acabamos enfrentando agora, mas nos serve como elemento para que a gente possa aprofundar mais ainda a partir dessa realidade que nós vivemos hoje, né? Então, eu acredito que esse debate poderá ser bastante útil. Eu acredito que tanto o Marcelo como o meu querido amigo Vinha, que foi o grande incentivador e articulador para que a gente pudesse trazer o Congresso aqui para São Paulo, esse segundo Congresso, né? No primeiro Congresso tivemos outra situação, mas esse segundo já um avanço da própria organização teve outras características, né? E, naturalmente, poderá também nos dar alguma informação sobre a continuidade dos congressos, questão da China, que estava prevista agora nesse ano de 2020, né? Então, desejo que faça um bom debate e que a gente, de alguma forma, possa aproveitar bastante nessas modalidades novas que temos de fazer esse debate da forma como estamos fazendo. Muito obrigado e vamos em frente. Devolvo para você, Alessandra, você tem continuidade aí. Obrigada, Danilo, pelas suas palavras e pela retrospectiva, né, do lazer dentro do contexto do SESC, e também essa conexão, né, dos congressos, em que o SESC esteve bastante envolvido e engajado junto a demais parceiros. Eu queria aproveitar para agradecer, né, as pessoas que estão participando pelo chat. Nós iremos recolher as perguntas que estão sendo colocadas e os comentários, e de acordo com a disponibilidade do tempo, a gente vai repassá-las para os nossos convidados. E para dar seguimento ao bate-papo, então eu passo a palavra para a professora Simone Recchia, que irá conduzir essa próxima etapa aqui conosco. Ok. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde para discutirmos um assunto tão importante da sociedade moderna, contemporânea, agora mais do que nunca, nesse momento que estamos revendo os valores, o mundo do trabalho, o mundo do não trabalho, né? Queria agradecer ao professor Danilo pelas palavras, por esse resgate que ele fez das instituições, situando o mundo do trabalho tensionado pelas experiências de lazer no cotidiano do trabalhador. Isso é muito importante, né, que nós saibamos que esse processo não aconteceu hoje, mas é uma luta de muitos anos, né, de desenvolvimento do direito ao lazer no Brasil. E o SESC é uma importante instituição que compõe essas lutas, essas dinâmicas e essas políticas públicas de direito ao lazer. E, então, agora aqui me cabe, né, a função de dialogarmos, né, nessa tarde de hoje da seguinte maneira, né? Então, nós criamos uma metodologia de trabalho que vai ser um bate-papo muito leve, suave, agradável, como se estivéssemos conversando numa mesa, ao redor de uma mesa, pessoalmente, né? E nós queremos fazer com que esse diálogo seja também participativo, colaborativo, com as pessoas que estão nos assistindo, que são mais de 100 pessoas que estão conectadas conosco. Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo, algumas vezes depois para o Vinha, num bate-bola, mas também vou tentar absorver as perguntas que vêm pelo chat, e daí vou tentar também introduzindo essas perguntas. Peço que as pessoas também tenham um pouquinho de calma, que eu vou tentar colocar as perguntas no meio do nosso diálogo, né? Vou tentar fazer esse trabalho de articulação de todas as ideias e todos os pensamentos. Então, como nossos convidados já foram apresentados, o Marcelo e o Vinha, que estão aqui, eu vou começar, se vocês me permitem, começar pelo Marcelo, em função
respeitando também aqui o Vinha, mas é que o Marcelo, ele foi o produtor, né, o cineasta, produtor desse documentário, né, Ócio, Lazer e Tempo Livre, e ele suscita muitos questionamentos do mundo acadêmico, do mundo profissional, porque ele é um documentário muito sensível, é muito interessante de assistir, porque ele combina fotografia, sonoridade, um jogo de imagens impressionante, e vai articulando essas imagens, essa fotografia com as questões teóricas do fenômeno do lazer. Então, a gente pensa que a construção, ele foi muito leve, né? Foi poético, e conseguiu atender ao conteúdo dos estudos e das pesquisas mais contemporâneas do lazer, assim, em várias partes do mundo. Então, a minha pergunta, Marcelo, seria assim, como é que você pensou essa construção, né? Como é que você partiu da onde para conseguir nos sensibilizar dessa maneira? Acho que... Bom, boa tarde e obrigado pelos convites, porque o primeiro convite, bom, o segundo convite é esse, que está aqui com vocês nessa conversa, mas o primeiro convite é o convite do Sesc TV para fazer o documentário, né? E nesse convite, ele foi feito no contexto do Congresso Mundial. Então, eu não sou um especialista em lazer, a minha especialidade é o cinema, a televisão, sou do audiovisual. E talvez dentro dessa especialidade, ouvir as pessoas, né? E quando eu ouvi a lista de pessoas, os convidados do Congresso, me impressionou muito e o desafio era poder fazer uma seleção e conseguir ouvir essas pessoas dentro desse contexto, desse lugar que é a televisão. Era um convite do Sesc TV. Então, um pilar dessa construção é como ouvir as pessoas, que é sempre um desafio nos documentários. Esses dispositivos, às vezes muito simples, mas que são fundamentais para poder ouvir as pessoas. E lá no Congresso, foi feito no Sesc Pinheiros, a unidade é grande, mas ela continuou funcionando. Então, você tinha todas as atividades da unidade, mais o Congresso ali dentro. Então, a gente ficou buscando um cantinho onde a gente pudesse fazer as entrevistas. Literalmente, um cantinho. A gente encontrou uma sala, que era uma sala de exames médicos, de uma quadra, e que essa sala simpaticíssima, com uma janela redonda, foi onde a gente montou nosso pequeno estúdio, e foi para onde a gente tirava, então, os convidados do contexto do Congresso e trazia para o nosso contexto de pequeno estúdio de televisão. E ali alguns cuidados, né? Primeiro, lembrar esses convidados de que ele tinha uma fala para a televisão, ou seja, síntese, simplificação, ao contrário né, da exposição que estava preparada para o simpósio, onde a pessoa se estende, vamos tentar reduzir um pouco. E depois, como é que a gente tira a pessoa dessa agenda atribulada do Congresso, né, e traz para esse lugar? Então, foi aí que a gente trouxe o dispositivo da pausa, da respiração, que foi uma coisa muito ali importante para separar, né, a pessoa daquele mundo lá fora da salinha do evento e aqui dentro com a gente, onde a gente precisa ter uma escuta, que é a escuta que vai propiciar ao público ouvir essas pessoas. Esse foi um pilar importante, como ouvi-los. E o segundo, depois de pronto, já que tínhamos a entrevista de câmera parada nessa salinha, como que a gente dá vazão, né, a imagens, como é que a gente faz uma ilustração desses discursos que eram tão interessantes, de uma forma que não compita, né, que não haja uma competição entre o que se mostra, né, e o que se ouve. Como é que a gente faz? E eu sempre fico tentando evitar essa coisa da fotolegenda, quer dizer, de fazer uma ilustração literal daquilo que está se falando e trabalhar com a imagem, fazendo relações com o que se fala, mas relações um pouco livres e que não fossem impositivas, que você conseguisse, olhando aquelas imagens, continuar ouvindo as pessoas. Então, acho que esses são os dois pilares da construção, Simone, que é como ouvir as pessoas e como ilustrar esse material. É em cima disso que foi construído. Eu achei interessante você tocar no assunto sobre a pausa, porque eu fui uma das entrevistadas, e quando a gente entrava nessa salinha,
e tinha uma cadeira perto dessa janela, né, redonda, e a primeira questão era fazer uma pausa de alguns minutos, e eu me lembro da minha sensação no corpo, porque eu estava fazendo palestras, enfim, estava envolvida, conversando com muitas pessoas, e de repente eu tive que ficar em silêncio, e essa sensação... Fechar os olhos. Exato, foi fantástico a experiência, e eu passei por uma pressão, mas depois eu respirei, relaxei, acho que é como nós estamos aqui hoje. Então eu acho muito importante, achei muito interessante essa forma sensível, como você já iniciou, né, a produção do documentário naquele momento da pausa foi o primeiro momento do documentário, e que estávamos falando sobre o ócio. Então, acho que você já envolveu a gente numa experiência de ócio, que é reflexão, que é a respiração, que é o pensamento mais ampliado sobre o mundo, a partir de uma pausa. Muito, muito bacana. O Vinha, agora sim, para a gente ir batendo esse papo, eu queria te perguntar, assim, na sua análise, como pesquisador, professor da universidade, envolvido com as questões internacionais do fenômeno do lazer, com várias entidades, na tua opinião, quais foram os principais assuntos abordados durante o Congresso Mundial do Lazer, esse que o professor Danilo se referiu, que aconteceu no SESC em 2018, como que você vê essa contribuição daqueles temas que foram abordados, né? E eles foram discutidos naquela época e são discutidos em épocas passadas e hoje são muito discutidos, né? Quais são esses temas que você poderia correlacionar aqui? Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professora Simone, obrigado pela mediação. Uma boa tarde a Alessandra Galvão, em nome dela eu agradeço todos os servidores aí do SESC que estão atuando, né, nessa atividade. Uma boa tarde também ao professor Danilo Santos Miranda, que foi recentemente laureado com a medalha Armando de Salles Oliveira, da Universidade de São Paulo, uma das honrarias que o professor Danilo acumula no currículo, né? E ao Marcelo Machado, que eu tenho a honra de participar aqui hoje. Marcelo, posso dizer que eu já sou fã desse documentário, venho utilizando esse documentário nas minhas aulas desde o lançamento, né? Então, assim, já amadureceu, inclusive, o debate sobre o documentário, a importância dele nessa discussão. O que você traz, Simone, eu entendo que é uma questão muito importante, porque dialoga com o que nós trabalhamos em sala de aula, né? Os significados, por exemplo, relacionados ao lazer. Eu entendo que o vídeo traz um debate muito importante sobre temas que nós trabalhamos em sala de aula. E como você disse, com toda uma técnica, com toda uma fluidez, com toda uma suavidade, esses temas são tratados, né? Eu vi e revi esse vídeo por diversas vezes, e alguns temas, eles ficam mais focados marcados dentro desse documentário. Um deles é o próprio significado do lazer, do ócio, as relações com o tempo livre. O professor Danilo Miranda trouxe muito bem a questão da precarização desses serviços de delivery, né? A Benabúzia, por exemplo, professor Danilo, no documentário, fala que andar de bicicleta pode ser lazer para alguns, mas para outros que entregam pizza, definitivamente não é lazer, né? Então, qual é o significado do lazer e das atividades que geralmente são associadas ao lazer? Acho que esse é um ponto que é colocado pelos entrevistados, né? A questão do ócio na sociedade atual, geralmente entendido como improdutivo, na lógica atual do mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, um espaço muito privilegiado para o desenvolvimento pessoal, ou ainda o lazer como algo que nos aproxima da natureza, confrontando aí a separação das esferas, inclusive de lazer, trabalho, natureza, entre outras, né? A questão que é muito bem colocada pelo professor Michel Maffezoli, dessa valorização do valor trabalho, né? Então, essa coisa do trabalho ser hipervalorizado na sociedade atual e como o ócio fica à margem, vamos dizer assim, dessa valorização. E o próprio professor Danilo traz no documentário o lazer como uma plataforma onde se reúnem muitas dimensões, com coisas que se gosta de fazer e o prazer em ação. Então, acho que esse elemento dos significados do lazer, o que significa o lazer, é um ponto muito forte. O outro ponto, Simone e colegas, que eu acredito que é bastante importante, é o direito ao lazer.
praticamente todos os entrevistados pelo Marcelo ressaltaram o direito ao lazer. Mas, ao mesmo tempo que se ressalta o direito ao lazer, mesmo quem trabalha com o lazer, eu imagino que muitos colegas que estão nos ouvindo agora são profissionais na área do lazer, têm dificuldade de pôr isso em prática no seu dia a dia, né? Quando o Marcelo nos convidou para fechar os olhos e refletir, né, sobre o descanso, o lazer, ele me pegou justamente no momento que eu estava correndo ali como presidente da comissão científica para organizar o evento, e confesso para vocês, foi um choque para mim parar e perceber que eu estava num congresso de lazer, mas tudo que eu não tinha naquele momento era lazer, né? Então essa questão do direito ao lazer é fundamental, é colocada por vários participantes desse documentário. O direito ao lazer na nossa Constituição Federativa de 1988, o lazer previsto no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, o lazer é previsto numa Constituição e na Declaração Universal. Por outro lado, não significa que não vão se apresentar barreiras de acesso ao lazer, restrições de acesso ao lazer. Então, esse é um outro tema, professora Simone e colegas, que é muito abordado no tema. Eu entendo do tema do documentário. E o documentário trata desses temas, o que permite para nós, professores, pesquisadores, uma série de aproximações com o nosso debate. E, por último, a questão das políticas e ações em lazer, né? Geralmente, as ações em lazer, infelizmente, são muito assistencialistas, principalmente em políticas públicas. Não se tem a devida qualificação de espaços, de equipamentos. A própria professora Simone fala muito bem no documentário da necessidade de ações intersetoriais, né? Então, assim, o professor Fernando Mascarenhas traz um debate muito interessante sobre essas ações chegarem de uma forma muito concentrada e desigual. E eu trato também no documentário de um certo lazer enclausurado, né? Um lazer que hoje a gente vê muito nos grandes condomínios, onde você tem todas as questões de lazer concentradas num único espaço, as academias de ginástica, os playgrounds, a área gourmet, e você perde conexão com a vida pública, com a importância do espaço público. Então, são temas quentes, temas emergentes que nós podemos trabalhar em sala de aula. Isso mesmo, Vinha. Eu também, como professora da Universidade Federal do Paraná, da disciplina de Fundamentos do Lazer, tenho trabalhado isso na graduação, na pós-graduação, enfim. Esse documentário é um documentário eu acredito que já seja um material pedagógico, né, do campo do lazer, já uma grande contribuição. E também essas questões que o Vinha aponta são questões dos estudos socioculturais, né, atravessados pelas questões de raça, gênero, idade e de outras questões sociais importantes, né, para serem refletidas, além de todas essas questões que o Vinha colocou. E daí eu queria, assim, perguntar para o Marcelo, que é um cineasta, qual foi, assim, o que você, Marcelo, você mesmo disse no início que você não é da área do lazer, né, que você não é um estudioso do lazer, porque você está no campo do lazer porque você produz cinema, você produz elementos socioculturais aí, então esses elementos constituem o fenômeno do lazer e as experiências de lazer. Então você é um produtor, né? Você produz lazer. E aí eu queria perguntar assim, o que esse vídeo trouxe de novo para você? O que foi de coisa nova que você estava ali trabalhando, ouvindo esses pesquisadores, tendo que produzir, mas houve algum aprendizado? O que você acha, assim, que contribuiu para a tua vida essa produção? Bom, assim, eu concordo com você, né? Quando eu faço filmes, faço entretenimento, de alguma forma eu também estou preenchendo o espaço de lazer do público, enfim, das pessoas. Agora, é curioso, para mim, o lazer, o ócio, como matéria de reflexão, foi algo novo. Eu sabia que o SESC tinha um trabalho grande de reflexão sobre essa questão. O professor Danilo falou em 70 anos, né? Eu acho que tem uns 35, quase 40 anos já que colaboro com o SESC, frequento e trabalho com o SESC. Meu primeiro trabalho foi um trabalho na inauguração do SESC Pompeia. Era 1000 brinquedos para a criança brasileira. Uma exposição que ainda tinha a arquiteta Lina Bobardi
e ali já comecei a perceber um pouco esse tipo de reflexão que existia no SESC, e uma reflexão que, na verdade, se apresentou para mim, mas não da forma como o Congresso trouxe, né? Porque o Congresso, você tem ali uma reunião de especialistas que começam a dar margem e a se aprofundar em temas que eram muito, muito novos para mim. E durante o Congresso também a gente teve a oportunidade de ouvir não só os especialistas, mas existia, acho que era no 7º andar, que tinha o ginásio, os pôsteres, né, que era uma série de painéis de pessoas que fazem ações as mais variadas na direção do lazer, né, de promover atividades que preencham esse espaço na vida das pessoas. E ali eu fiquei muito impressionado que a dimensão, enfim, que esse tema pode ter. É um tema que realmente ganha para mim, ganhou um outro tamanho, uma outra dimensão durante o Congresso. Acho que isso foi novo, assim, né, ter essa percepção. Estava desativado, né? Ai, desculpem, estava desativado. Então, eu estava falando que isso que o Marcelo falou é importante para nós, da área do lazer, dos estudos do lazer, dos profissionais, essa relação multidisciplinar, interdisciplinar, que possa acontecer de trabalhos coletivos, e eu acho que o SESC promoveu isso, né? Possibilitou que os pesquisadores, os professores, se envolvessem com o Marcelo e construíssem esse documentário de forma conjunta, colaborativa. Muito importante isso também. O Vinha, a gente está, assim, recebendo perguntas pelo chat, né? Eu queria já dar uma oportunidade para uma pergunta, para deixar esse diálogo mais participativo com as pessoas. E a gente recebeu perguntas do Mário Fernandes, da Genisa Coutinho, da Jerusa Coutinho, da Suelen Del Antônio. Eu não sei se está certo, estou pegando rapidamente aqui no WhatsApp, para essa questão para o Vinha. Será que o Covid-19 é uma nova barreira para o lazer? Se constitui como uma nova barreira? E como repensar a política pública de lazer numa perspectiva de como será o turismo pós-pandemia? Como que você poderia pensar sobre isso, Vinha? Muito bem, eu agradeço aí ao Mário, a Jerusa, a Suelen, a participação dos demais colegas com as perguntas, né? Por um lado, se o Covid sugere uma restrição, uma barreira de acesso ao lazer, por outro lado, sugere uma oportunidade de se repensar essas atividades ligadas ao lazer. Bom, onde eu quero chegar com isso? Eu tenho participado de diversas lives nesse momento de Covid, refletindo justamente sobre essa questão da importância do lazer. O que nós percebemos é um avanço significativo da tecnologia em termos de plataformas, tanto é que estamos aqui numa delas, que possibilita, né, essa nossa troca de ideias. E o que nós verificamos é que a questão da tecnologia, que aliás é bem explorada no documentário por alguns colegas, entre eles o Alan Gelbman, de Israel, o Alberto Acosta, também do Equador, se refere, a Esperanza Osório, da Colômbia. Ou seja, como as redes sociais, as tecnologias, a internet, de uma forma geral, ela aproxima as pessoas, ou religa as pessoas, reconecta as pessoas. Então, nesse momento de Covid, professora Simone e demais colegas que nos ouvem, né, nós percebemos aí, por um lado, essa restrição, né, de ambientes outdoor, de práticas de atividade física, de contatos sociais, como se tinha até então, ou, sem dúvida, isso é uma restrição de acesso por uma questão pandêmica, evidente, mas, por outro lado, nós vemos a possibilidade de desenvolvimento de tecnologias para substituir, de alguma forma, essas experiências outdoor. E aí eu vejo, professora Simone e colegas, que a tecnologia ela assume um papel central que já vinha assumindo até então, mas nesse momento da pandemia assume ainda mais. Isso não significa dizer
ao contrário do que alguns podem pensar, que nós estamos nos entregando a um lazer necessariamente passivo, elaborado por uma certa mídia ou indústria cultural, se preferirem, para absorver esses conteúdos. Existe também a possibilidade de contestação também pelas mídias digitais, pelo uso da tecnologia. Eu vejo que no período pós-Covid, e eu espero que isso seja o mais rápido possível, né? Eu imagino que as experiências de contato com os amigos, de visita a parentes, de ter oportunidades de atividades físicas e esportivas sejam ainda mais valorizadas nesse período pós-Covid, talvez como nunca foram, né? Então, eu vejo que esse período do Covid, sem dúvida, é uma restrição e, ao mesmo tempo, nos faz refletir em possibilidades atuais, principalmente no uso da tecnologia e também no pós-Covid, principalmente no que diz respeito ao estímulo do convívio face a face, das oportunidades de prática de atividade física outdoor e do turismo, professora Simone, como muito bem foi colocado. No documentário, o professor Alon Gelbman, de Israel, ele explora muitas questões ligadas ao turismo. A importância do turismo no sentido de conhecer outras localidades, culturas, pessoas, né? O que nós vemos hoje no período Covid é uma possível adaptação, né? Com tours virtuais, visita a museus, usando a tecnologia, mas ao mesmo tempo não tem como se deixar de impressionar pelo impacto significativo que esse momento do Covid impôs para esse setor do turismo. Eu tendo a crer que o setor do turismo vai ter uma recuperação lenta nesse período pós-Covid, mas tende a ser bastante valorizado nesse período também, como essa oportunidade autêntica de conhecer outras culturas e outras localidades. Obrigado. Eu acho importante isso que o Vinha traz, né, a questão do turismo, e também tem tendências, claro que a gente não está aqui fazendo dando uma ideia de futuro, porque o futuro é incerto, nós não sabemos, nós vamos ter que reinventar esse futuro, né, criar um novo futuro, reinventar tudo isso. E as políticas públicas, de fato, estão com desafios, né, frente a tudo isso. E nessa dinâmica, Marcelo, como que você enxerga você que é um produtor de cinema, foi o produtor desse documentário, como que você enxerga o cinema ou os documentários mais educativos, mais reflexivos, questionadores, na fruição do tempo livre e no desenvolvimento das pessoas? Como que você acha que isso pode atingir? Bom, acho que eu venho de uma geração, de uma experiência que acreditou muito no potencial do uso do audiovisual, né, dos recursos audiovisuais na educação, né? Diria até mais, assim, que a gente acreditava que a televisão poderia ser uma grande ferramenta para o conhecimento mesmo, para o despertar do conhecimento. E, bom, isso não aconteceu plenamente, né? Isso é uma coisa que andou por caminhos nem sempre tão, enfim, não preenchia esse nosso ideal exatamente. E hoje, a produção de audiovisual ela é muito, muito grande, né? Você tem é bombardeado por conteúdo audiovisual, né? Então, eu sinto que o potencial da internet, da televisão, do streaming, do cinema, ele é imenso, mas, assim como qualquer linguagem ou qualquer discurso, ele fica permeado por todos os descaminhos, né, da natureza humana, né? Então, hoje, a discussão do fake news, né, da notícia falsa, você vê, a gente democratizou, conseguiu construir esse canal incrível, que é a internet, as redes sociais, chegar perto das pessoas, mas para, de repente, contar uma mentira. Nesse sentido, talvez algumas das comunicações da internet hoje estão próximas da fofoca, ou mesmo daqueles problemas antigos que você tinha na unidade de vizinhança, né? Você se volta para problemas... Agora, o potencial é imenso, você tem o ensino à distância, você tem muita coisa, nós estamos aqui fazendo essa live, podendo conversar sobre esses assuntos, e ele é imenso, mas eu percebo que, assim, os desafios para o meio audiovisual não são diferentes dos desafios para as outras áreas, né? Então, para mim, é muito a atenção sobre o que se quer, né,
o que se quer dizer, a atenção para a clareza do discurso, a objetividade do que se tem a comunicar, eu acho que é o maior dos nossos desafios, né? Recentemente eu escrevi um texto, eu comecei com a produção independente em vídeo, e eu pus como subtítulo da produção independente as redes sociais, mas o título mesmo era Papo Reto, quer dizer, como é que se consegue hoje uma comunicação que é precisa, né? Que vai na direção de reais interesses, né? Isso é muito desafiador. Eu acho que a gente passa a ter grandes ferramentas, mas passa a ter também uma ocupação desse espaço que ela é um pouco desacursoadora, deixa a gente atordoado. Então, acho que para mim, produtor, para nós, produtores, o desafio é você encontrar o que eu chamei de papo reto, você encontrar uma comunicação precisa, né, que envolva sensibilidade, cuidado, mas que não se perca nesses desvios todos que, enfim, que a fofoca, que o muro, às vezes entre uma casa e outra, alguém passando uma notícia ali, que era uma né, e que as redes sociais hoje também fazem. Então, o desafio, ele é um desafio quase de caráter humano, assim, né, do que se quer falar e como se fala. Eu te fiz essa pergunta porque, de fato, a gente entende que esses documentários com temáticas específicas, reflexivas, que são, até certo ponto, politizadas, elas também são ferramentas importantes para a formação, para o desenvolvimento, para a educação, para o lazer. Então, eu vejo esse documentário como uma ferramenta importante também de disseminação dessa reflexão, que até certo ponto ela fica às margens da sociedade em alguns momentos, né, discutir o lazer, o ócio, o tempo livre, num mundo capitalista, num mundo veloz e que a centralidade é o trabalho, e de repente você dá uma parada para assistir um documentário que faz você, como se fosse um espelho, você se projeta naquelas imagens e você se questiona, e o meu tempo, como é que eu estou vivendo esse tempo? Então, eu acho que o documentário tem uma força importante, democratiza um pouco esses conhecimentos que estão dentro dos muros das universidades, da pesquisa, né? Então, é uma forma muito interessante. Já fazendo um ganchinho aqui com o Vinha, sobre essa questão que traz o Roger Massa, que é um companheiro nosso que está assistindo a nossa live, e ele pergunta assim, o Vinha: o tempo livre do trabalho sempre serviu majoritariamente à classe burguesa? E o lazer compensatório é um exemplo disso? Tá bem. Bom, eu vou responder a questão do Roger aproximando do documentário, para a gente também não dissipar muito da discussão central, né? Os pesquisadores, os entrevistados, Roger e demais colegas, eles se ocuparam a refletir sobre essas questões que envolvem a questão do ócio e do negócio, a negação ao ócio, né? Um tema que apareceu bastante na fala de praticamente todos os entrevistados, é essa questão ligada especialmente à chamada invenção do lazer a partir da Revolução Industrial, o lazer como um tempo oposto ao trabalho, o lazer como um tempo que também era controlado, assim como o tempo ligado ao trabalho, onde, de alguma forma, o lazer servia de caráter bastante utilitarista para essa força do trabalho. Bom, por que eu falo no passado servia? Será que não serve mais? Acho que a gente tem que, de alguma forma, refletir de uma forma bastante apropriada essas questões que envolvem hoje lazer e trabalho, onde certamente a gente não pode falar de uma divisão tão clara assim entre lazer e trabalho como nós tínhamos na época da Revolução Industrial, ou seja, nós temos uma porosidade muito clara entre lazer e trabalho. Às vezes é muito difícil dizer quando você está no lazer e quando você está no trabalho, especialmente para quem trabalha com o lazer, né? Isso fica muito flagrante. Mas o lazer, ele também é explorado, no tema, como discussão, como algo não necessariamente atrelado ao lazer pago, ao lazer mercantilizado. Sem dúvida, esse é um tema que deve ser debatido no nosso contexto atual, né? E foi debatido no nosso Congresso. O nosso Congresso tratava do lazer sem restrições, e uma restrição muito importante é a restrição de ordem socioeconômica. No entanto, o próprio documentário
traz elementos em que é possível você ter o lazer para além do lazer pago. Ou seja, formas autênticas de lazer que não necessariamente você está sujeito a essa lógica burguesa de você consumir pelo lazer, né? Então, Roger e colegas, eu acho que é importante destacar isso dentro das questões que envolvem esse documentário e de como os autores que foram entrevistados denunciam essa lógica mercantilista associada ao lazer, essa divisão exacerbada de tempo de lazer e tempo de trabalho, marcadamente na Revolução Industrial, como o ócio grego, onde se tinha uma valorização dessa dimensão na Grécia Antiga, vai perdendo seu espaço para um tempo perdido, sem importância, onde você tem que justificar o seu ócio o tempo todo, e como o lazer pode ser experienciado para além do lazer consumido. Então, são temas que aparecem que, de alguma forma, dialogam com o lazer sem restrições. Que vale também uma ressalva sobre o documentário, que ele tem vários pesquisadores com várias perspectivas teóricas diferenciadas, então vale muito a pena as análises que estão sendo feitas agora, porque cada pesquisador traz uma raiz epistemológica, uma raiz do conhecimento para fazer uma análise sobre o fenômeno. Então, a psicologia, a sociologia, a antropologia, e acho que essa é a riqueza, né, das entrevistas dos pesquisadores que ali se encontram no documentário. Marcelo, nós temos aqui uma pergunta da Aniele Assis, que ela diz assim: considerando o documentário como uma possibilidade de vivência do lazer, gostaria de saber se você fez algum tipo de estudo sobre o campo do lazer para planejar a sua direção do filme. Não. Nós tivemos o convite há uma semana, 10 dias. O que eu me apliquei é conhecer quem eram os convidados, conhecer as comunicações que seriam feitas, e aí sim, mas não uma possibilidade de um estudo prévio. Eu já entrei direto nos temas, as restrições, por exemplo, que era um tema do Congresso, e principalmente conhecer, né, era uma lista muito grande de convidados, para entender quais seriam as comunicações, o que vinha cada uma dessas pessoas a falar. Então, quer dizer, entrei de chofre, entrei direto no conteúdo do Congresso, e através do conteúdo do Congresso, enfim, que eu tomei contato, como já disse, com a amplidão da reflexão que se faz hoje em torno do lazer. Eu acho até que esse aspecto que Marcelo aponta agora da espontaneidade, né, que ele, conforme ele construiu, acho fantástico, porque nós, do campo do lazer, nós nos conhecemos e conhecemos os discursos, as posições políticas, ideológicas da discussão do fenômeno, mas o Marcelo construiu esse documentário à parte de tudo isso. Isso é fantástico, porque daí a gente vai assistindo, vai questionando, vai analisando, mas neutraliza um pouco essa questão e aponta uma diversidade imensa de perspectivas, e a riqueza das discussões, pelo menos nas minhas disciplinas da pós-graduação aqui, é porque vários estudantes e pesquisadores e dissertações de mestrado e tese de doutorado fazem um olhar diferenciado, cada grupo discute de uma determinada maneira o mesmo documentário. Eu acho que isso tem muito a ver com essa espontaneidade. Se você me permite, na nossa área tem um grande mestre aqui no Brasil, que é o Eduardo Coutinho, que ele defende muito que você deva guardar o frescor, né, da sua audição, da sua percepção perante os entrevistados, né, que você deve prezar muito isso, porque você é o canal entre os entrevistados, os depoentes, quem está falando, e o público. E, na medida que você estiver realmente curioso, interessado sobre aquele conteúdo, isso vai te levar a uma abordagem, né, que, às vezes, pode e corre o risco de ser superficial, não ter profundidade, mas que, na maioria das vezes, propicia essa espontaneidade, a informalidade e uma audição verdadeira, né, de quem está realmente querendo entender e ouvir aquilo pela primeira vez. Então, eu acredito nessa máxima do Coutinho, procuro usar. Muito bom, deu certo dessa vez. E daí a nossa querida Regiane Galante, que ela faz uma pergunta para o Vinha,
Ela fala o seguinte: considerando a atual situação que nós estamos vivendo, como fica essa questão da centralidade do trabalho na vida humana? Será que o trabalho deixará essa posição, cedendo lugar para outras importâncias da vida? Bom, eu agradeço a pergunta da Regiane e já articulo a pergunta da Regiane, que foi uma pessoa muito importante durante o Congresso Mundial de Lazer, para falar do próprio Congresso, as relações com o documentário, Simone, que eu entendo que são importantes dentro desse debate, né? Porque, assim, eu entendo que o documentário, ele é, como o professor Danilo muito bem lembrou, um legado do Congresso, né? Então, assim, os congressos, eles vêm, eles são debatidos os temas e os congressos acabam, né? E o documentário, assim como os outros produtos que foram lançados, eu mesmo organizei um livro publicado pelo SESC, com a participação de diversos colegas, como um possível produto desse congresso também. Então, assim, esses produtos ficam, né? São legados. E essa discussão da centralidade do trabalho, as questões que envolvem o lazer, apareceram muito no Congresso Mundial de Lazer. De alguma forma, o documentário, ele resgata esses temas que foram abordados. Acho que nunca é demais lembrar, o professor Danilo traz aí um resgate muito importante do papel do SESC, a importância do SESC na contribuição do lazer, né? O Congresso Mundial de Lazer de 98, o professor Danilo e demais colegas, foi o meu primeiro congresso mundial, eu era um estudante de doutorado na época, e de lá para cá eu venho participando de todos os congressos. E o tema, Regiane e colegas, de centralidade no trabalho, as questões que envolvem o lazer, sempre apareceram com muito destaque nesses congressos mundiais. Esse Congresso Mundial de Lazer agora, do lazer sem restrições, o tema do trabalho apareceu com um destaque grande também. Para vocês terem uma ideia, esse Congresso Mundial de Lazer de 2018 trouxe 1.000 profissionais e acadêmicos do lazer de 36 países. Foram 570 trabalhos aprovados para o Congresso. E um dos temas efervescentes era lazer e trabalho. Então, quando a Regiane traz essa temática, o tema do lazer e trabalho, ele vem praticamente perseguindo aí, pelo menos desde 98, quando eu participo desses congressos a cada 2 anos, ele é central. É as questões que envolvem justamente essa porosidade entre lazer e trabalho, como eu disse há pouco, essas questões que envolvem o lazer e suas relações não só com o trabalho, mas com outras esferas da vida humana, como, por exemplo, as questões que envolvem a natureza, as questões que envolvem a família, as questões que envolvem uma série de outras questões importantes também para esse debate. E de como se dá também a questão do profissional que lida com o lazer. Ou seja, como se dá o trabalho de quem lida com o lazer dos outros, né? Esse é um tema que a Bena Búzia, por exemplo, explora bem no documentário. Ela fala, eu gosto da minha atividade de lazer, de ir para o campo, de receber uma massagem, de curtir uma chácara, mas há alguém trabalhando por mim nessa atividade de lazer. Ou seja, enquanto eu estou em lazer, outras pessoas estão trabalhando por mim. O que certamente o SESC tem feito aí com bastante competência com profissionais ligados ao lazer. Então, Simone e a professora Regiane e demais colegas, esse tema da centralidade no trabalho e a porosidade com o não trabalho é uma discussão que vem acompanhando esses congressos mundiais de lazer. Para fechar esse tema, o professor Danilo trouxe uma pergunta que eu coloco aqui para todos vocês. O próximo Congresso Mundial de Lazer vai ser na China, seria em outubro, mas até onde eu tenho informação vai ser adiado para abril de 2021. O tema do congresso é Lazer faz a vida melhor. É uma afirmação. Nós temos discutido em caráter de interrogação. O lazer faz a vida melhor? Então, assim, acho que esse é um debate que envolve também essa centralidade no trabalho. De fato, o lazer faz a vida melhor? Esse é um tema que é bastante caro e que eu espero que esse próximo Congresso Mundial de Lazer ele traga em termos de debate também. Para fechar esse meu comentário, professor Danilo e demais colegas, o Congresso de 2022 vai ser na Nova Zelândia, na Universidade de Otago, e o Congresso de 2024 na Holanda, na Universidade de Breda. Então, nós temos aí as próximas sedes e os temas também
sempre envolvendo a temática do trabalho, da qualidade de vida e do bem-estar. Muito bem, é interessante essa pergunta, né, se o lazer faz uma vida feliz. Eu perguntaria o contrário, será que o trabalho faz a vida mais feliz? Esse é o tensionamento que existe entre o mundo do trabalho e o mundo do lazer, que ao invés de eles estarem de forma antagônica, eles podem estar de forma mais equilibrada. Mas me parece que a gente vinha numa lógica de que o trabalho é que nos deixava mais felizes, né? Que o mundo do trabalho é que realizava atendia às nossas necessidades. Parece que agora a gente está repensando um pouquinho sobre essas questões, talvez nos primeiros passos, mas acho que o documentário ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre isso. E daí agora, te queria fazer uma pergunta assim para os dois, né? Vou tentar fazer uma pergunta tensionada para os dois, um cineasta e um pesquisador, um professor, vamos ver como vocês pensam sobre isso, que é a da Jerusa, de novo, né? Coutinho Ramos. Ela faz a pergunta para o Alvin e para o Marcelo. É a seguinte: o lazer e o ócio criativo são muito importantes para o ser humano. Como possibilitar as experiências de lazer e do ócio nos coletivos e nas periferias a partir das vivências existentes? Não sei quem quer começar, se o Marcelo pode começar, Marcelo. Desculpe, ela diz como possibilitar as experiências de lazer e do ócio nos coletivos e nas periferias a partir das vivências existentes. Interessante. Olha, eu, no meu trabalho, muitas vezes nas periferias e junto a coletivos, tenho aprendido formas de expressão cultural e de manifestação e de ocupação do espaço do lazer, que tem sido para mim como aulas, né? Então, me surpreende um pouco a pergunta, porque eu acho que muitas vezes esse lazer não direcionado, não restrito, ele vem de forma espontânea muito, né, de espaços onde, inclusive, a carência de equipamentos é muito grande, mas que as pessoas conseguem afirmar no seu tempo, principalmente através de expressão cultural, formas de usufruir seu tempo livre que são, para mim, sempre um aprendizado, assim. Nós usamos algumas imagens, por exemplo, de, sei lá, tem um encontro que é um encontro na laje de um bar, onde se faz um sarau de poesia, né? E aquilo é a atividade de um coletivo, e ela está ali desse jeito que a gente usou a cobertura de imagens sem fazer relação direta, mas como um exemplo de encontro, de possibilidade de usufruir o tempo livre lendo poesias, né? Então, uma coisa que, assim, quando eu, por exemplo, fui registrar esse sarau, eu aprendi muito. Falei, puxa vida, aqui tem pessoas que realmente estão fazendo das suas carências, né, uma forma de encontro, de reunião, de expressão. Para mim foi muito surpreendente, assim. Então eu vejo que os coletivos, para mim, já são formas de organização e ocupação do espaço e do tempo livre que trazem, né, que trazem formas, né, de se usar esse tempo. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas de alguma forma me parece que ela está me falando de um lugar, né, onde eu, pelo menos, tenho ido e aprendido grandes possibilidades, e repito, mesmo a despeito, às vezes, da carência de ferramentas, enfim, de espaços adequados. Mas, olha, posso subverter um pouco? Acho que o professor Danilo sabe mais disso do que eu e talvez do Ricardo. Professor, como o senhor responderia essa pergunta? Que para mim foi a mais difícil até agora de responder. Bom, Marcelo, eu acho que uma boa resposta, um bom encaminhamento para isso, até olhando também a estrutura do Congresso Mundial que nós montamos, né? Porque nós tínhamos 15 temas para discussão.
pelo menos 4 deles eu entendo que tocavam muito essa questão da inclusão no lazer. O tema de lazer, acessibilidade e inclusão era nosso tema 2, porque nós organizamos os 570 trabalhos que foram aprovados por Congresso em 15 áreas temáticas. Então, esse tema, lazer, acessibilidade e inclusão, era um tema que discutia muito essa temática da inclusão em atividades de lazer. O tema de lazer, desenvolvimento social e comunitário era outro também, que vários trabalhos foram apresentados nessa temática. O tema do lazer, cidades e urbanização, apareceu muito essa questão do direito à cidade. A professora Simone traz isso no documentário, de como as cidades são construídas para os carros e não para o usufruto da qualidade de vida, para as bicicletas, e não se pensa no lazer das periferias. Então, esse tema foi abordado muito forte, né? E um tema que eu considero muito importante para esse debate é lazer, diversidade e relações étnico-raciais, que o professor Danilo e demais colegas. Esse tema apareceu de uma forma pioneira, praticamente, no Congresso Mundial de Lazer de 2018. Eu vim acompanhando os congressos mundiais de lazer, nenhum congresso se preocupou em discutir as exclusões que se dão por questões de raça, etnicidade, e o nosso congresso trouxe luz com vários trabalhos envolvidos, né, no lazer da periferia, também relacionados à questão do negro, que eu acho que é muito importante de ser colocado aqui, né? Então, assim, o Congresso Mundial de Lazer, colegas, acabou refletindo esse debate, né, ao falar de lazer sem restrições, de como a gente pode pensar um lazer para além do lazer pago, do lazer em periferias, do lazer que inclua mulheres, que inclua negros, ou seja, de um lazer que, de alguma forma, traga, né, essa possibilidade, como o professor Alberto Acosta fala, do bem viver, né? Então, esses elementos são muito caros, muito importantes dentro dessa temática ligada aí à questão do lazer. Professor Danilo, gostaria de fazer algum comentário? Está sem som. Não, meu microfone estava desligado, mas eu estava ouvindo e, naturalmente, é um assunto que sempre nos diz muito respeito no SESC, à medida que nós estamos inseridos na comunidade em todas as suas características. Enfim, temos unidades centrais, unidades periféricas, estamos lidando com públicos os mais variados, e um dos grandes valores que, para mim, tem que ser, digamos, muito importante sempre é esse respeito a todas as tendências e uma valorização de todos os públicos e, sobretudo, aqueles que têm mais carência. E aí, então, entra nesse aspecto do lazer para aqueles que têm menos condições de tê-lo. O SESC também aí é pioneiro, na medida que foi a primeira instituição a criar um centro de lazer tão, digamos, disponível, aberto na periferia de São Paulo. O centro de Interlagos é de 75, né, a primeira unidade nossa colocada lá no extremo da cidade. Temos aí na Itaquera, temos em outras regiões, estamos agora pensando... Por quê? Oferecendo equipamentos de lazer para todos, para a população de modo geral. Esse é o primeiro elemento. Então, a periferia tem modos próprios de fazer o seu lazer. Tem que valorizá-los também. Então, não pode demonizar, por exemplo, a questão dos bailes funk, que tem problemas, sim, mas que são problemas muitas vezes vinculados a uma falta de estrutura, a uma desconsideração, muito mais do que, por exemplo, a uma empatia básica do sistema que deve ser oferecido. É visto como algo perigoso de cara, como primeira coisa. O lazer é barulhento, o lazer aglomera, o lazer tem realmente, como condição natural dele, essas características. Eu digo, cultura, lazer, esporte, recreação fazem barulho. Então, se você coloca numa região onde os moradores em volta não compreendem ou é alguma coisa que pode prejudicar essa região, tem que ser repensado, a gente tem que pensar também nisso. Por outro lado, você tem que respeitar também as leis, a questão da
o silêncio, a questão do movimento todo em volta, mas não pode ser tratado como algo estranho. O lazer da periferia não pode ser tratado como algo demonizável. É alguma coisa que tem que ser valorizável. E ser valorizável significa encontrar fórmulas para que ele exista e se desenvolva. E, nesse sentido, criar condições para. Criar condições para significa equipamento, significa respeito, significa, inclusive, dar segurança para que isso funcione de maneira adequada. Quando a gente vê que a questão da segurança, muitas vezes, aí é exatamente para boicotar, impedir que seja realizado. Então, tem toda uma questão de uma tensão efetiva entre a comunidade, digamos assim, entre dirigentes políticos e pessoas que têm responsabilidades e aquilo que realmente acontece na comunidade. Nós temos que valorizar tudo o que acontece. O Marcelo falou das manifestações que tem aí nesses sarais, que tem por aí, vários saraus que acontecem de poesia, e tem coisas maravilhosas na periferia de São Paulo, a valorização da música popular, do samba, inclusive, né? Samba da periferia, fortíssimo, e outras manifestações mais recentes da música que se faz na periferia, da poesia que se faz na periferia. Isso tudo tem que valorizar. E aí tem esse viés muito claro, muito de uma perseguição ao que é, digamos, fora dos cânones estabelecidos pelo centro. E não é o caso. A gente tem que, cada vez mais, respeitar essa integração. E aí valorizar, inclusive, as manifestações provenientes dessas populações, onde a presença dos negros, em geral, e da raça negra, é mais forte ainda. E trata-se, portanto, de algo que tem esse caráter racista no meio também, na medida que você impede que ele possa se manifestar. E com relação às nossas tentativas, a primeira coisa a ser feita para poder ter um país melhor e mais solidário é superar a desigualdade em todos os sentidos, e principalmente na questão econômica e na questão racial, onde são os dois pontos mais graves, e isso está presente em toda parte, seja na questão do lazer, seja na questão da cultura em geral, seja na questão da educação, na questão social de modo geral. Portanto, acho que isso tem que ser uma atividade permanente, não é uma preocupação. Eu não gosto muito da palavra preocupação, porque a preocupação deixa a gente meio passivo. Estou muito preocupado. Não. De uma ação efetiva a partir dessa constatação. Então, é uma política pública indispensável e que vale para todo mundo. Ok, é interessante essa troca de diálogo entre nós agora, porque, de fato, né, os estudos apontam que essa discussão do território, essa discussão da cidade é uma discussão muito importante, essa disputa de território, essa disputa de espaço, e que as comunidades mais vulneráveis, as comunidades periféricas, devem ter acesso, acessibilidade a todos os bens culturais que uma cidade produz, porque a cidade produz bens culturais a partir da força de trabalho exatamente dos seus habitantes. Claro. Então, quando a gente diz uma cidade de direito, o direito à cidade é um direito à cidade de todos nós, e sem fragmentações, sem distinções. Então, é uma cidade de todos. E se é uma cidade de todos, o acesso aos bens culturais e ao trabalho é o acesso de todos. Então, a gente nem precisa categorizar grupos, a gente precisa pensar em uma cidade única para todos nós, né? Então, eu acho muito importante que a gente tenha feito isso, aqui tenha discutido essas questões, porque o documentário, a partir das imagens, a partir de algumas discussões sobre barreiras de comunidades mais vulneráveis, ele apresenta essa cidade periférica, ele transita por essa cidade periférica. Eu mesmo faço parte de uma discussão no documentário sobre a questão dos espaços e equipamentos de lazer das cidades, que os mais qualificados geralmente estão nos territórios mais ricos, e os equipamentos menos qualificados estão nos espaços mais empobrecidos. Mas a gente também vê, eu já fiz vários trabalhos com o SESC, fui em várias unidades e já vi também unidades do SESC altamente qualificadas em comunidades vulneráveis.
Quer dizer, é nesse sentido, né, que as comunidades mais vulneráveis, periféricas, têm que ter os mesmos equipamentos, com a mesma qualidade, com a mesma qualificação que as outras territórios, quer dizer, a cidade é de todos, e toda a cidade tem que estar qualificada. Então, gente, eu agora aqui, são já 17h24, né, eu já queria dizer a vocês que, no meu entendimento, foi muito agradável, né, estar com vocês. Gostaria também de convidá-los para a próxima live, porque tem aqui questões, por exemplo, do Marcos Maciel, que ele questionou sobre a questão dos sinônimos, sobre lazer, ócio e tempo livre, uma questão conceitual, que não daria tempo de nós discutirmos agora aqui, mas segunda-feira nós vamos discutir isso com o professor Fernando Mascarenhas e com a Bel, que é uma ativista social que faz trabalhos nas periferias e que a gente vai passar por essas questões nessa live de segunda-feira. Então é como se a gente deixasse aqui um ponto de interrogação, um questionamento, né? Quais seriam as aproximações e as particularidades entre ócio, lazer e tempo livre? São questões conceituais importantes que o nosso público aqui está fazendo, então eu já deixo como um gostinho para a nossa live de segunda-feira, tá certo? E agradecer a participação de vocês e também o convite do SESC para mediar uma discussão tão interessante, tão cheia, tão rica de questionamentos, reflexões. Passo a palavra para a Alessandra, então. Obrigada, Simone, obrigada, Danilo, Marcelo, Ricardo, a Ana e o Andrei, que estão aqui com a gente na Tradução de Libras. O tempo é curto, né? A gente recebeu muitas perguntas aqui pelo chat, tivemos aqui um pico de 280 e poucas pessoas, então quem está do lado de cá fazendo a live não tem essas informações, né? Mas acho importante contar. E como a Simone disse, né, a gente justamente dividiu esse encontro em dois porque sabia que o tempo não seria suficiente para todas as discussões em que a gente dispara com esse documentário. Então, a gente já tendo essas perguntas também, a gente já vai direcionando um pouco esse nosso próximo encontro a fim de respondê-las. Quero agradecer imensamente a participação das pessoas pelo chat, do público em geral, de alunos e alunas do SESC, professores e estudantes de outras universidades e grupos de estudo, colegas do SESC de São Paulo e de outros estados também presentes. Espero que tenha sido uma tarde bastante agradável para todo mundo. Esse tema que é tão pertinente para a nossa instituição e para tantas outras, né? Então, deixo um abraço forte para todo mundo e até o nosso próximo encontro na segunda, às 16 horas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, então. Boa tarde. Tchau. Tchau, muito obrigado.